Então, vamos continuar com os vídeos falando sobre o período que eu fui testemunha de Jeová. Então, terminando a história do último vídeo, né? Chegou aos meus ouvidos que ele já era conhecido por ser sem vergonha, aquele ancião lá. E, enfim, era abafado, né? Com as irmãzinhas mais jovens. Quando eu soube disso, eu fiquei assim, muito enfurecida, porque não foi tomada nenhuma providência. As pessoas responsáveis pelas congregações estavam cientes, inclusive ele era uma pessoa que tinha um cargo hierárquico lá dentro muito importante, que era de ancião. Então, uma pessoa nessa posição ainda era mantida como ancião, né? E quando ele mudou de congregação anos depois, ele continuou sendo ancião. Ele nunca saiu desse posto, né? Então, por A mais B, eu entendi naquela época que a questão tinha sido abafada. Com o passar dos anos, isso ficou muito mais claro. Adolescente, e você tem respeito, né, pelas pessoas. Então, eu via os anciãos com uma questão de respeito muito grande, de que eles realmente cuidavam, né, da congregação, do rebanho de Jeová. Então, eu tinha total confiança. E como esse tipo de situação tinha que ser tratada internamente, né? Eu achei que aquilo... Não gostei do resultado, fiquei muito mal, tanto que eu não conseguia mais ir nas reuniões. Eu fiquei muito deprimida nessa época. Por isso meu irmão também indicou, que também era menor de idade, que a gente mudasse de congregação, porque eu tava muito mal. Só que, enfim, por várias questões você acaba achando que ali é o lugar certo, né? Porque, enfim, você é seduzida por uma promessa que é inexistente, né? Vida na terra, paraíso, né? Que o povo de Jeová é o povo escolhido de Deus, que é um povo diferenciado, que Jeová se importa com a gente. Então você fica tentando se enquadrar, né, nas exigências deles, que inclui você não falar algum assunto crítico que aconteça dentro da congregação, você não tirar aquele assunto de dentro da congregação, né? Fica só entre você e os anciãos, seja lá o que tenha acontecido. Enfim, e aí mudando de congregação, eu tinha uma dificuldade bem grande de interação com outros adolescentes e tal, mas acabei pegando amizade com umas meninas. E aí aconteceu algumas coisas bem desagradáveis, como, por exemplo, pela primeira vez eu percebi que existia as pessoas que seguiam as regras de Jeová e as pessoas que fingiam que seguiam, mas lá fora no mundo faziam o que queriam. E aí eu fiquei bem desanimada e acabei me afastando da religião por um tempo. Até mesmo porque eu sempre fui muito questionadora, né? E as coisas que eu não via sentido na Bíblia e na explicação das testemunhas de Jeová, eu ia questionar, inclusive soltava questionamentos durante as reuniões com a revista Sentinela. Quem era testemunha de Jeová deve se lembrar, né? E aí eu soltava uns questionamentos lá, não eram bem quistos, não eram bem aceitos pelos anciãos e, inclusive, eu várias vezes me incentivaram a não fazer esse tipo de coisa durante as reuniões públicas, porque não confiar, o questionamento, eles diziam que era uma questão de falta de fé, porque eu tinha que realmente acreditar e confiar no que eles, né, no que o corpo governante fala, no que, né, porque o corpo governante, eles falam que é a voz de Jeová, a voz de Jeová vem pra gente através do corpo governante, né, do corpo governante. E você tem que acreditar e você tem que aceitar, senão é falta de fé. E eu poderia estar incentivando também pelos meus questionamentos e as minhas deduções
de contradições nas publicações, na Bíblia, poderia estar desvirtuando outras pessoas. Então, fui incentivada a ficar quieta, né? Sobre as minhas dúvidas e tal, e confiar em Jeová e no corpo governante, porque o corpo governante é a voz de Jeová. Aí eu fiquei, por algumas coisas eu fiquei desanimada, saí da religião por um tempo. Nesse meio tempo acabei dando uns beijinhos no menino, mas só uns beijinhos, não, né? E tava conversando com essa minha amiga quando eu voltei e falei assim, eu vou falar com os anciãos, né, que eu fiquei com o menino, mas foi só beijinho e tal, mas tem que falar, tudo que você fazia que fosse contra as regras da Bíblia, / regras do corpo governante, você tem que delatar para os anciãos. Sim, é como se fosse um padre e você tinha que confessar seus pecados, exatamente isso. E aí eu tinha que falar, porque você ficar não era permitido. Era permitido você namorar dentro dos parâmetros da religião e com uma pessoa que fosse da fé. Se você estivesse ficando, mesmo que fosse só beijinho, como no meu caso, você tá cometendo erro, transgressão, né? Transgressora. Deu uns beijinhos no moleque. E eu sou transgressora. E aí eu falando com essa amiga, eu falei assim, não sei o que. Ela, que bobagem. Detalhe, era filha de ancião. E as amigas dela, tudo filhas de anciãos também, da nossa congregação. Que isso, deixa pra lá, não sei o que, eles não precisam ficar sabendo. Eu, tipo, nossa, mas como assim, né? E, tipo, eu acho que eu já tinha uns 17, mais ou menos. Não, acho que eu ainda não tinha 17. Tinha 16 e pouco. Aí ela falou, não fala não. Aí pegou e falou o exemplo de uma amiga dela, que também era filha de ancião. E que aprontava geral fora, né, dos olhos dos anciãos e tal. Aprontava assim, né, fazia coisas que eram consideradas transgressão pra religião. Aí eu falei assim, não, então tá errado isso, a gente não tem que ficar escondendo, né, não quero ser hipócrita. A gente tem que seguir as coisas como são. Aí falei, não, eu vou falar pra ancião, eu vou falar o meu e vou falar o que eu tô sabendo. Não devia ter falado isso pra ela. Porque aí teve um dia que minha mãe tava em casa, aí ela, sua amiga tá te chamando no portão. Essa é minha amiga. Aí eu fui lá toda feliz, não sei o que, não sei o que lá. E detalhe, essa menina que era amiga dela e que tava transgredindo, não era próxima a mim. A gente não era amiga. Aí quando eu chego no portão, minha amiga não tá sozinha. Ela está com essa menina que tinha transgredido. Aí a minha amiga simplesmente ficou quieta, baixou os olhos, enquanto a outra começou a falar um monte de coisa, me ameaçar que eu tinha que ficar quieta, que eu não tinha que me meter na vida dela, que não sei o que ela era filha de ancião e eu não era nada, bababá, e que eu tinha que ficar quieta, porque senão eu ia me arrepender muito. E eu era uma menina bobona, inocente de tudo. Inocente. E aí eu nem consegui me defender, só falei assim, tá errado querer ficar escondendo esse tipo de coisa, você sabe que não pode, né? A gente tem que falar, são as regras e tal. Ela continuou me humilhando, colocando dedo na minha cara, me ofendendo e tal, e me ameaçando que eu tinha que ficar quieta. O que eu fiz? Entrei pra minha casa, chorando, desesperada, e a minha mãe, sem saber o que estava acontecendo, perguntando, não conseguia falar. Ela chegou no portão, aí as meninas já estavam correndo, indo embora. Aí minha mãe, volta aqui, o que vocês fizeram com a minha filha? Não sei o quê. Volta aqui. E aí eu nem lembro se eu consegui falar pra minha mãe ou não. Não, eu acho que eu não falei pra ela. Porque tudo para não manchar o nome de Jeová. Aí depois eu conto no terceiro vídeo.